Estamos num tempo limiar. A revelação do grande Rei, e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Gente, continuando a Parashá, vamos ler o livro aqui, Haftará, né? Escaminar Haftará, para culminar com a Parashá da semana. Haftará da Parashá de Vaishilá. Haftará nós sabemos que é complemento, né? É o fim, é o elemento que culmina a Parashá. Então, vamos aqui falar da Haftará, a gente complementando a Parashá, está no livro de Ovadiá. Ovadiá, profeta Ovadiá, Aleph, Raf, Aleph, Ovadiá 1 a 21. Então vamos fazer a leitura do livro do profeta Obadias. Está escrito assim: a visão de Ovadiá. Assim disse o Eterno Deus a respeito de Edom. Da parte do Eterno ouvimos novas, e por entre as nações foi enviado um mensageiro dizer: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom, para fazer guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração enganou-te, ó tu, que habita nas fendas dos penhascos, e cuja habitação é elevada, e que diz no teu coração: quem me derrubará por terra? Embora subas ao alto, como a águia, e pôs o teu ninho entre as estrelas, dali te farei descer, diz o Eterno. Se a ti viessem ladrões, os salteadores da noite, acaso te calarias? Acaso eles não te furtariam, até que eles bastassem? E se ao teu vinhedo viessem vindimadores, não deixariam restar algumas uvas? Como foram emboscados os bens de Esav, e como foram revelados seus tesouros, os teus aliados que acompanharam no caminho, até a fronteira, os homens que estavam em paz contigo, te enganaram e prevaleceram contra ti, os que como teu pão, põem para ti uma armadilha, e não é ti entendimento. Naquele dia, diz o Eterno, certamente farei perecer os sábios de Edom, e o monte de Esav, o entendimento, os teus valentes, o habitante do sul, estarão atemorizados, de que pela matança cada um seja exterminado no monte de Esav, por causa da maldade que tiveste para com teu irmão Jacove, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que ficasse diferente, naquele dia que estrangeiros levaram os seus bens, forasteiros entraram pelos seus portões, fizeram sorteio sobre Jerusalém, tu também é considerado como um deles, mas tu não devias ter visto, sem ter ajudado no dia que foi entregue aos inimigos, nem te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua destruição, nem falado de boca cheia no dia da tribulação. Não devias ter entrado pelo portão da cidade, o meu povo, no dia da sua destruição. Não devias ter olhado também em sua calamidade, no dia da sua destruição. Nem devias pôr as mãos sobre os seus bens, no dia da sua destruição. Não devias ter te posto na brecha, para que lhe exterminares os que escapavam. Não devias deixar na prisão os que lhe ficaram no dia da destruição, pois o dia do Eterno está prestes a chegar. Sobre todas as nações que fizeram mal a Israel, como tens feito, assim se fará a ti. E o que mereces tornará sobre tua cabeça, pois como bebeste o cálice da amargura sobre o meu santo monte, assim beberão. Sobre todas as nações beberão, e será como se nunca tivesse sido. Porém, no monte de Sião haverá um refúgio, ele será santo, e os da casa de Jacó herdarão os que lhes pertencia. A casa de Jacó será fogo, e a casa de Yosef uma chama, e a casa de Saul tornar-se-á um restauro. Aqueles incendiarão esta, e consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esav,
porque o Eterno assim determinou. Os habitantes do sul herdarão o monte de Esav, os habitantes dos filisteus herdarão o campo de Efraim, o campo de Sheron, os de Benjamim herdarão os filhos de Gileade, estes cativos dos exércitos dos filisteus de Israel, que estavam com os cananeus em Sofate, e os que habitavam de Jerusalém, que habitavam em Sefarade, possuirão a cidade do sul, e os salvadores subirão ao monte de Sião, para julgar o monte de Esav, e o reino será do Eterno. Então, gente, aqui está o livro de Obadias, o menor livro dentre os profetas. Obadias, gente, o profeta Obadias, segundo os sábios, ele era quem? Ele era aquele homem que estava no tempo do profeta Elias, ele era um convertido, ele estava lá no reino do norte, e ele foi aquele que alimentava escondido, né, da rainha, né, da rainha Jezabel, os homens, os profetas. Ele era um convertido, uma pessoa muito boa, temente a Hashem. Então nós vamos ler aqui esse livro do profeta Obadias, de acordo com os comentários dos sábios, Rashi, Malbim e a linguagem racídica. Vamos ver o que tem aqui para nós de aprendizado para a nossa vida, para colocarmos em prática, tá, gente? Sabendo que isso tem uma aplicação muito grande para a nossa vida. Obadias, aqui, gente, no versículo diz assim: visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus, acerca de Edom, eis que te fiz pequeno entre as nações, és grande e desprezado. Tá? Isso daqui é uma introdução de uma profecia contra a queda e humilhação de Edom. Edom, gente, descendente de Esav, será humilhado por seu orgulho, diz o Rashi, e hostilidade contra Israel. O Malbim traz uma estrutura profética e assunto de julgamento breve e direto. Pequeno entre as nações indica reversão expectativa histórica. A segundo que diz orgulho externo, Edom é a negação da dependência de Deus. A profecia chama inverter o orgulho e humildade. Uma aplicação para nós, Benoa. Evite orgulho nacional, individual. Humildade é virtude prática. Reconheça limites, agradeça pelas dádivas e viva com respeito ao próximo. Isso abre a porta à bênção e evita a vergonha. O verso 2 diz assim: quantos estão contigo serão esmagados, porque contra ti me levantei para te destruir totalmente. Aqui, gente, o Rashi diz assim, que haverá, a punição será completa, aliados e dependentes sofrerão, tá, gente? Então, aliados e dependentes de Edom sofrerão. E a linguagem racídica diz assim: a alma coletiva que se alinha ao orgulho coletivo sofre junto. Ação coletiva tem consequência espiritual coletiva. Aplicação: que responsabilidade social não apoia a injustiça ou violência, mesmo por lealdade. Escolher o justo significa proteger-se espiritualmente e moralmente. 3. A soberba do teu coração te enganou. Tu que habitava nas fendas das rochas, nos altos lugares, que dizia no teu coração: quem me derrubará ao chão? Edom vivia em lugares altos, geográficos e simbólicos, e confiava em sua segurança. O Rashi comenta: soberbo se refere à confiança no mérito de sua fortaleza. Eles se sentiam intocáveis. A Hassidut diz: a falsa segurança, autossuficiência é véu que impede de perceber a presença divina. Verdadeiro abrigo é confiar em Deus, não em muros. Aplicação: não confie só em status, riqueza, posição. Cultive humildade e confiança e valores. Isso cria segurança real e sustentável. 4. Se subirás como o sapão sobre a altura, se fizeres teu ninho entre as rochas, de lá te derribarei, diz Hashem. Rashi, Deus declara que nada salvará do julgamento. A visão racídica diz: o alto, lugar mal usado, se transforma no local de queda. Os ninhos de orgulho se tornam jaulas. Aplicação: reavalie fontes de proteção, relações, bens, redes. Se forem fundadas em justiça, cairão. Construa sobre ética. Se alguém que saquear
Quem te ajudaria? Se alguém te atropelar, não ficarás de pé. Quem te ouvirá voltar a ti? Isolamento social, ninguém virá em socorro, os aliados não te defenderão. Então, gente, a visão racística diz: solidão é consequência do rompimento com a ligação divina e com o próximo. Reconciliação é cura. Aplicação: seja confiável e justo, construa alianças reais através de bondade. Se você ferir, não espere apoio quando precisar. Então, gente, olha só, seja confiável e justo, não fira ninguém, porque você pode ficar sozinho e precisar de ajuda. Na hora que você precisar, não pode ter ninguém para te ajudar. 1.6, porque saquearão a ti os teus irmãos, do pé de teus irmãos os saqueadores subirão ao refúgio, todos os que o saqueavam chegarão ao termo. Edom participou do saque e aproveitou a queda dos seus irmãos de Israel. O racha diz: irmãos, ligação de sangue, Esaú e Jacó. O crime é pior por quebrar laços familiares. E quando você quebra um laço familiar, é pior que tem, gente. Então, aqui, racismo diz assim: traição aos laços espirituais gera retorno de severidade. Cabalisticamente, romper fraternidade perturba a ordem das almas. Aplicação: nunca aproveite a queda do outro. Seja uma pessoa ou povo concorrente. Empatia é mandamentos universais. Ajudar os aflitos é servir a Deus. 1.7, como te exaltaste no dia em que o povo de Israel se foi em cativeiro? Como se retiraram os seus tesouros e como foram levados os seus bens à casa do saqueador? Peixate, acusa Edom de vangloriar-se quando Israel foi levado ao exílio. Racha, Edom se alegrou com a desgraça de Israel. Aplicação: aqui a raça que diz: alegrar-se com o exílio espiritual do outro é uma ferida profunda ao tecido da alma coletiva. O que Sadiq chama retornar ao amor ao próximo. Aplicação: cultive compaixão ativa. Não celebre a falência alheia. Em vez disso, ofereça ajuda, o apelo, menos silêncio compassivo. 1.8, não entres no porto do meu povo, não grite no meu santuário, não te alegres sobre a sua porta de ruínas, no dia de sua calamidade, não te alegres. Proibição de celebrar ou tomar posse das ruínas do outro. Mesmo lugares sagrados não devem ser profanados com a alegria do inimigo. Aplicação: respeite locais e símbolos dos outros. Nunca profane ou comemore a perda espiritual ou material de outra comunidade. 9, não entres na parte do meu povo no dia da sua calamidade, no óleo dos teus pomares no dia da destruição. Não aproveitar dos bens dos outros no momento de sua queda. Proíbe colher proveitos no momento de miséria alheia. Seguinte, há uma luz remanescente na queda do povo querido. Reconhecer isso que é um ralo divino. Aplicação: não capitalizar sobre tragédias alheias, seja na vida social, economia e política. Pratique sensibilidade. Não te alegres com a queda do teu irmão, pois eu o vi no dia em que seus fortunos, sua aflição e angústia não ocultarei. Deus observa e não ignora. Quem se alegra com o infortúnio alheio? Observância divina significa responsabilidade. Quem se regozija com a dor alheia será responsabilizado, diz a Torá. O movimento racídico diz: o mundo espiritual, escaqueto, achadura do coração humano, alegria com dor alheia, separa o fluxo da misericórdia. Aplicação: cultive empatia, ser sensível ao sofrimento dos outros é fundamento da moralidade e proteção espiritual. 1.11, não entres na porta do meu povo no dia da sua calamidade, não sustentes os seus desposos no dia da sua calamidade. Repetição para enfatizar a proibição de expropriar e lucrar da miséria. Racha também não menciona especificamente sustentar sobre os desposos, tomar vantagem. Racha do que diz: é importante que a ação exterior seja alinhada com a intenção interior, não se alimente da queda do outro de forma alguma. Aplicação: nos negócios, seja ético, não
compre ou se beneficie de formas questionáveis durante crise. Princípio universal para o bem em Noa. Não estejas em pé no porto no dia da sua calamidade, não te aproxime da sua miséria no dia da sua calamidade, mas não observar com frieza, nem explorar. Em pé implica ficar presente só para ver e se alegar. Proibido, tá, gente? Proibido. A seguinte, o sofrimento do outro sem ação transforma o observador em cúmplice do mal. Aplicação: quando vir alguém em aflição, não seja espectador passivo, ofereça ajuda, suporte ou pelo menos respeito. 13. Tudo que comias, o pão do meu povo, e que bebias com seu vinho, desprezaste. Fechate, Edom viveu em proximidade com Israel e ainda assim abusou e desprezou dos seus laços. O pecado é duplo: proximidade é aproximação. A segunda, proximidade que não gera amor é fonte de maior transgressão. Obrigação de cuidar do próximo nasce da intimidade. Aplicação: valorize as relações próximas, não abuse da hospitalidade, menospreze que está próximo de você. Não te alegre sobre o seu irmão no dia da angústia, não te regozijes no caminhos nacionais, não metaforicamente levantes a tua voz no dia da angústia. Reafirmação: vamos continuar, gente, vai longe. Não celebrar a ruína do outro em público, não celebre a ruína de alguém, seja quem for. Tá? A Torá diz: proíbe manifestações públicas de alegria pela desgraça alheia. Se alguém se alegra de desgraça alheia, cuidado, a roda ela pode virar. A celebração pública da queda alheia cria dessensibilização coletiva, destrói o laço humano. Aplicação de discurso público, mídia, redes sociais: nunca comente sofrimento de outro por povo ou pessoa. Cuidado, gente. Usar mídia, redes sociais para falar da desgraça do outro, do sofrimento de quem? Cuidado, gente. Porque o dia do Senhor está perto, os teus feitos voltarão sobre tua cabeça, a justiça divina é iminente, as ações de Edom retornarão contra ele. O dia do Senhor refere-se ao tempo de julgamento universal. Mob reforça a ideia de medida por medida, retribuição moral e cósmica. O dia é também a oportunidade para testificar a consciência da proximidade do julgamento, leva à correção, aplicação. Viva com responsabilidade, sabendo que ações têm consequências. Isso inspira a retidão e motivação para reparar, porque como vos beberam os seus irmãos, beberás também, tu serás bebegado, serás objeto de vergonha. O mesmo destino que Edom infligiu a Israel, retornará a Edom. Beber implicar experimentar a mesma amargura. O ciclo kármico, ético, se fecha. O Senhor é regulador moral, que equilibra. Aplicação: reflita antes de infligir dor. Aquilo que plantamos, colhemos. Isso molda a prática ética diária. Cuidado, aquilo que você planta, você vai colher. Você plantou mal, você plantou zombaria, você plantou dor nas pessoas, plantou o que tiver que plantar. Cuidado, reflita que você pode colher. Então, molde tua ação prática diária. Mas em Sião haverá livramento, e será santo os filhos de Israel possuirão suas posses. Promessa de restauração para Israel e santificação de Sião. Apesar da dor haverá restauração, herança e santidade retornam. A transição da desgraça para a posse dos temas de esperança na profecia. Sião simboliza a sequeira divina que nunca morre. Muitos estão pensando, gente, que Israel morreu. Israel foi substituído. Israel não morreu, não foi substituído por nenhuma religião, seja cristão, ou muçulmana. Vocês podem rir, podem zombar, mas cristão, muçulmano, vão ter que ver que Israel nunca foi substituído, que a Torá é eterna e que a palavra de Hashem é eterna. Sião será restaurado, Jerusalém será restaurado, e as forças de Edom, que é o cristianismo e o messianismo, vão ser transformados em forças de justiça, em forças para que Hashem entrar e trabalhar. Nós vamos continuar aqui, gente. Sião simboliza a centelha divina que nunca morre, sua redenção é externa, aplicação, tem esperança ativa. Mesmo após perdas, a reconstrução é possível. Trabalhe para reparar, reconstruir família e comunidade com justiça e amor. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José fogo.
será chama, e a casa de Esaú será, como é que se diz? Palha. E eles procurarão e não acharão. Os filhos de Esaú serão queimados e não haverá sobrevivente. Juízo severo contra Esaú, Edom constatando com restauração para Jacó e judeus. Esse trecho, refúgio de implicação, de discussão completa contra os opressores. Malbim, linguagem forte para expressar reversão moral. A opressão será aniquilada. A Hassedut, a queima simbólica, a purificação que separa a maldade da semente divina remanescente. Aplicação, não deseja a ruína do inimigo. Não deseja a ruína do inimigo. Em vez disso, trabalhe para a transformação e justiça. A verdade moral e vitória é moral. Os que Negev possuirão a montanha de Esaú. Os gaplanistas, os filisteus possuirão a terra de Efraim e a terra de Samaria. E os caminhos de Benjamim no mar. Redistribuição das terras dos povos aliados de Israel na era da restauração. Indica a restauração territorial como símbolo de bênção. A visão racídica, mudanças externas acompanham a retificação espiritual. O mundo físico responde à alma coletiva. Trabalhe para a justiça social concreta. Restituição, reparação e construção de paz. A redenção prática exige obras. A exiliação dos filhos de Israel, que estavam entre os cativos, será possivelmente redimida e possuirão as possessões dos que possuíram. Peshat, retorno e redenção dos exilados, recuperação de bens e dignidade. A promessa estende-se à libertação dos que foram levados cativos. A Hassedut, a redenção é tanto pessoal quanto coletiva. Cada alma exilada encontrará a volta à sua raiz. Aplicação, mantém-se esperança e ações concretas para os judeus exilados e deslocados, apoio material e espiritual, e subirão sobre a montanha de Sião para julgar o monte de Esav. O reino será de Hashem. Peshat, conclusão escatológica, vitória final do propósito divino. Reinado, conclusão final, tá, gente? Conclusão final do propósito divino, reinado de Hashem. O domínio final pertence a Deus. Justiça será restaurada. A Hassedut diz, o fim é a unificação, realeza divina. Mahut, manifesta-se ao mundo. Todas as divisões serão corrigidas. Aplicação viva. Confiança messiânica, ética. Trabalhe hoje para que a realeza dos valores divinos, justiça, misericórdia se manifeste. Isso é serviço ativo, a redenção. Manter alegria e otimismo, conscientes da sua conduta e papel, do desdobrar da redenção. Conclusão prática espiritual final para nós, como Benenoa. Humildade e respeito, evite orgulho, recuse-se a se alegrar com a queda do outro. Responsabilidade coletiva. Ações de um grupo, repercute, recusa a publicidade. Recuse se alegrar com a queda de outro. Ações de um grupo repercute, recusa cumplicidade com injustiça. Empatia ativa, não seja mero espectador, ajude, proteja. Ofereça dignidade ao aflito. Ética nos negócios, não lucre com crises alheias. Pratique honestidade e justiça universal. Teshuvá e restauração, a proximidade do dia do Senhor nos convoca a correção, use cada dia para melhorar. Esperança prática, redenção envolve ação, reconstruir, reparar, reintegrar, mantém alegria e otimismo, fundamento em obras de bondade. Deus governa, trabalhe para que o reino seja de Hashem, através de justiça, misericórdia e amor. Essa é a expressão prática de fé. Então, gente, está aqui 7 caminhos para a nossa vida espiritual, de ser pessoas que sejam justas, ética, prática e moral. E assim teremos a redenção, a restauração de Israel do exílio e da humanidade, cada um no seu lugar, com a revelação de Mashiach que seja breve nos nossos dias, gente. Essa ficará e o caminho da Parashá. Baruch Hashem, Shabbat Shalom.